Evangelho, terceiro domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceiro domingo do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos novamente no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E mais uma vez temos a chance de ouvir Jesus, após a morte de João Batista, pregar às multidões dizendo: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo de nós. Mais adiante o Senhor dirá: Ele está no meio de nós. E nós dizemos isso em toda a Santa Missa: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele, que abriu as portas do reino dos céus, está e permanece no meio de nós. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Ao anúncio da proximidade do reino, é necessário que nós admitamos uma postura, e o Senhor, que enviou os seus mensageiros, os profetas que o antecederam, até o seu precursor, João Batista, vieram para preparar essa postura que precisa ser admitida pelo nosso coração diante desse anúncio. O Senhor está no meio de nós. Esse anúncio não se extinguiu. E é um anúncio que essa terceira semana do tempo comum coloca para a gente. Jesus está no meio de nós. E qual é a minha e a tua postura diante dessa verdade? Essa é uma verdade irrenunciável. Essa é uma presença que se faz sentir. E a presença do Senhor, Ele não se tira com um passo atrás. Mas como o meu e o seu coração reage diante dessa presença de Jesus, que postura nós estamos admitindo diante dessa verdade? Jesus está no meio de nós. Como falamos, os profetas anunciaram um tempo de conversão, ou seja, nos anunciaram a palavra de Deus, a palavra do Pai, nos chamaram outra vez a colocar em prática aquilo que o Senhor nos entregou para a nossa vida. E hoje a Santa Igreja nos entrega todos os sacramentos, todos os meios fundamentais para que nós possamos ter uma postura adequada à presença de Jesus. É claro que desde o dia do nosso batismo está clara para nós qual é essa postura. Viver à altura do Espírito que recebemos no dia do nosso batismo. Viver a dignidade dos filhos de Deus, que São Paulo vai falar de maneira tão intensa na carta aos Efésios e em tantos outros momentos de suas cartas. Somos filhos de Deus, fomos unidos a Cristo. E ali está toda a verdade a nosso respeito e a respeito da presença de Cristo no meio de nós. Ele está presente para que nós vivamos e, vivendo, tenhamos vida em abundância, mas é preciso que nós admitamos uma postura de transformação, de mudança. Então, poderíamos dizer que na sequência do Evangelho de hoje tem 4 temas que aparecem e que se alinham um ao outro, nos dando a possibilidade de percorrermos uma meditação.
O primeiro deles, e desses 4 pontos, de certa forma, iluminam. Esse é o ponto central que ilumina essa terceira semana. O Senhor, o tempo se completou, o Senhor está no meio de nós. E como o meu coração se coloca diante desse Senhor? Esse Senhor que está no meio de nós, Ele age. E aqui entra a vocação dos apóstolos. Ele é muito decidido no seu agir. Ele age em relação a mim. Ele age pessoalmente. Ele não fala de maneira genérica. A sua presença é uma presença pessoal e que fala de maneira reservada ao meu coração. Convertei-vos e crede no Evangelho é uma mudança completa de mentalidade. Significa adotar uma nova medida e direção para a própria vida. Então, quando o Senhor está no meio de nós, o anúncio dos profetas, o chamado dos profetas, que agora Jesus, digamos assim, continua, que era o anúncio e o chamado de João Batista, a conversão do povo, ele, na verdade, é um chamado a uma mudança completa de mentalidade sobre as medidas e a direção da nossa vida, como o padre acabou de falar. Muito bem, a cada momento concreto a gente tem a chance de colocar diante de nós mesmos, da nossa consciência, se aquele nosso modo de pensar, aquele nosso modo de agir corrobora com o anúncio que o Senhor fez no seu Evangelho. Se ainda precisa ser modelado nosso modo de pensar e de agir, porque talvez estejamos agindo pelo ímpeto das nossas paixões. Aprender a frear, aprender a rever, aprender a reconhecer o próprio erro, aprender a recomeçar e repartir, ou seja, começar novamente, dar uma nova partida no nosso modo de agir. A gente normalmente usa a expressão começar do zero, mas concretamente a gente não começa do zero, a gente começa de uma experiência apenas vivida, que completa algo para nós. Se o caminho que tomamos, ou a decisão que tomamos, melhor dizendo, não foi a melhor, e reconhecemos, após um ato de consciência, que aquilo dali não estava bom, não é que vamos recomeçar do zero exatamente. Vamos recomeçar daquele novo ponto de partida, que agora contém um ato de humildade que deveria, ou ao menos se espera, que seja mais consistente, que contém também uma revisão da própria consciência, uma clareza maior de si e uma clareza maior dos valores e dos princípios morais que norteiam essa mudança de atitude. E isso tudo não é exatamente um homem do zero. É um homem que está crescendo. É um homem que está vivendo uma mudança de mentalidade. É um homem que está deixando-se conduzir por Deus para converter-se e crer mais intensamente no Evangelho. Ali está acontecendo uma obra de santificação, uma obra da graça de Deus na história daquela pessoa. E bendito seja Deus por isso. Se queremos continuar usando a expressão, é preciso recomeçar muitas vezes do zero. E cada recomeço nos impele a irmos mais longe. E isso está diretamente ligado ao Evangelho de hoje, que, se repararmos bem, tem uma proposta de futuro. O Senhor diz que fará deles pescador de homens, se o seguirem. E aqui entra aqui, esse seria o 4º ponto. Normalmente o discípulo está chamado, eu antecipo um pouquinho, mas depois a gente vai retomá-lo. O discípulo está chamado a aderir ao ensinamento do Mestre, a aprender com o Mestre. Ele vai até o Mestre para ser instruído e receber do Mestre a doutrina que ele ensina, tratando-se aqui de um rabi, de um mestre capaz de educar a vida de fé. Entretanto, Jesus não usa o verbo aprender, usa o verbo seguir. Melhor dizendo, Jesus não.
Marcos, quando escreve, tem esse cuidado de usar o verbo seguir. Ah, não, perdão. Não, exatamente. Marcos coloca nos lábios de Jesus: vinde em meu seguimento, e eu vos farei pescadores de homens. Estou vendo aqui a tradução na Bíblia Ave Maria, que usa essa expressão: vinde após mim, vinde em meu seguimento, segui-me, e vos farei pescadores de homens. Então é belíssimo, porque não se trata de aprender, um chamado para estar junto, para aprender, digamos assim, uma nova doutrina. É certo que eles aprenderão, mas o primeiro chamado do Senhor é para aderir a um modo de vida. E aqui entra aquilo que vai ser uma das colunas do Evangelho, por exemplo, de São João. Aprender a vida na fé, aprender a vida e o exercício da caridade. O Senhor que ama entregando-se, que testemunha o seu amor ao Pai pela entrega. É seguindo os passos. E aqui, meus irmãos, hoje podemos rezar por todas aquelas pessoas, de maneira especial, que nos ensinaram a seguir os passos de Jesus, a fazer da nossa vida uma entrega de amor. Quantos foram aqueles que passaram na nossa história de vida e nos ensinaram a seguir os passos? Muitos foram aqueles que cuidaram de nós, que nos levaram ao conhecimento das ciências, das artes, o conhecimento a respeito da vida social. Mas dentre eles ainda estão aqueles que de uma forma mais privilegiada nos ensinaram, ou melhor dizendo, nos deram a chance de seguir seus passos. Aquela avó, aquele vô, aquela tia, aquele tio, quem sabe aquele professor, aquele sacerdote, que inspirou meus passos, ou seja, que foi nas mãos de Deus inspiração para que eu seguisse o caminho do Senhor, para que, conhecendo a vida de Jesus, eu seguisse com gosto essa vida. Talvez ontem falávamos, né? Talvez um catequista de crisma, você que é adulto e teve a sua conversão tardia, às vezes foi a sua esposa que te ajudou, ou o seu marido que te ajudou, ou quem sabe o seu próprio filho, quando entrou para a catequese, que te ajudou a retomar e foi vendo o caminho que ele seguia na direção de Jesus, e você, pela providência de Deus, acabou seguindo seus passos, indo na mesma direção e aprendendo, por fim, o modo de vida do Evangelho. Todos nós aprendemos, todos nós, de certa forma, começamos primeiro a viver, porque essa é a urgência da existência. E depois, aos poucos, a gente vai aprendendo a viver. O modo como vivemos, ele vai sendo aprendido com o tempo. Primeiro, urgência é viver. Depois a gente vai aprendendo, na medida em que vamos vivendo. Que bom saber que o chamado do Evangelho respeita essa característica da natureza humana. E que bom que ele permanece aberto durante todo o itinerário da nossa vida. Como o padre falava no início, usamos a expressão recomeçar ou começar do zero. É sempre possível aprender a viver. É sempre possível admitir o modo de vida do Evangelho uma outra vez, ou pela primeira vez. Bendito seja Deus que, encantados por Cristo, vocês seguiram e desde então não tiraram mais os pés das pegadas de Jesus e o estão seguindo fervorosamente. Se porventura acontecer na estrada que em algum momento nós venhamos a perder o traçado dos pés de Jesus sobre a estrada, pedi o socorro necessário, que o Senhor virá
porque é desejo dele para cada um de nós que fomos unidos a ele pelo batismo e a todos os homens pelo chamado da salvação, a que nós sigamos seus passos, coloquemos os nossos pés nas pegadas marcadas pelos seus pés e sigamos a mesma estrada. O modo de vida do Evangelho está aberto para todos nós. E como é bom e como é fundamental sabermos disso. Porque às vezes, para nós mesmos, começamos a definir que as coisas já são, de certa forma, irreversíveis ou não tem mais jeito. Quando se torna exigente alguma passagem da experiência da vida evangélica, a gente começa a se convencer que do jeito que tá bom, ou então que não dá para mudar as coisas como elas estão indo. Por que não dizer: Jesus, me ajuda a mudar o que for possível? O Senhor me disse para seguir os seus passos, a pisar nas suas pegadas. Às vezes se torna difícil para mim, Senhor, mas se o Senhor deixou as suas pegadas marcadas no chão, sem querer abusar, ajuda meu pé a ficar dentro delas. Não é verdade? Pede com humildade que os nossos pés fiquem dentro das suas pegadas, Jesus. Ajuda-nos. Tem um esforço que será nosso, que é a resposta do amor. A resposta do amor sempre empenha o coração do homem, como vimos nessas duas últimas meditações, a um esforço e a um sacrifício. Bem venha, faz parte da vida. Não se vive sem um suor do rosto, não se vive sem o derramar do sangue das lágrimas. Mas que seja vivida assim, que sejam derramadas assim. Que o cansaço seja empenhado para essa finalidade. Qual? Que os nossos pés permaneçam nas suas pegadas. Todo cansaço empreendido para que isso permaneça e aconteça é um cansaço que nos leva para o céu. É um cansaço que merece ser vivido, como já falamos em outros momentos. É um cansaço que faz a vida valer a pena. Então esses são os dois primeiros pontos, o primeiro e o último do Evangelho de hoje, que acabaram se encontrando já logo no início da meditação. Os outros dois pontos que aparecem durante o Evangelho de hoje é que, diante da iniciativa de Jesus e do chamado feito por ele, os discípulos abandonam tudo: trabalho, família, casa, deixam suas raízes. Eles vivem um verdadeiro desterro para poder seguir o Senhor. O convertei-vos e crede no Evangelho tem esse caráter forte, como sabemos, sempre na iniciativa vocacional, sempre diante de uma vocação, é Cristo que toma a iniciativa em sua plena liberdade e é Ele que apresenta o chamado em sua plena liberdade. E é um chamado forte. Não é um chamado para tentar dar uma ajeitada, para tentar dar uma adaptada, para fazer talvez um pouco do meu jeito, um pouco do seu jeito. Não é uma concordata. É um chamado de desterro. É tirar as suas raízes de onde elas estão para colocá-la num novo lugar. Seguir Jesus. O deixar tudo, que às vezes a gente fala de maneira muito material e prática. Deixar a família, deixar a casa, deixar o dinheiro, o salário, o trabalho para seguir. Na vida de um sacerdote, de um religioso, que ingressa numa família religiosa, numa família diocesana, num presbitério diocesano, ou numa comunidade religiosa, se vive materialmente isso de maneira mais intensa, né? E óbvia, né? Agora, quando nós estamos falando da vida dos nossos fiéis batizados, o que significa esse desterro? Como se dá esse desterro? Ontem falamos um pouquinho a respeito disso, quando falávamos da família de Jesus, que vai lá, você enlouqueceu! E nós lembrávamos desse detalhe.
a respeito da nossa própria história de família. Quantas vezes seguir Jesus não foi compreendido pelos nossos familiares, ou às vezes, digamos assim, tradições ou hábitos da nossa família, éramos religiosos e pessoas orantes até a página 4 do livro, ou seja, só um pouquinho, não muito. Ou talvez até vínhamos de uma outra formação religiosa distinta da fé católica. E ali acontece um desterro, ou seja, eu saio desse limite, vou a um novo limite. O Senhor me chama a segui-lo, o Senhor me chama a estabelecer uma nova terra. Mas esse desterro que pede a exigência evangélica não gera em absoluto desprezo, diminuição daquela realidade histórica que nos acompanhou até aquele momento. Esse desterro será fundamental para que aquela terra que te formou possa também ser banhada pelo Evangelho. Como falávamos ontem, né? Dando exemplo a respeito da catequese de adultos, que eu via muitos testemunhos assim. E ouço ainda, e é tão bonito ver como é que aquela perseverança, aquela compreensão paciente, depois rendeu a conversão de uma casa, a conversão de uma família, depois rendeu o mergulho na fé de toda uma família, ou de tantas outras pessoas. Esse desterro, esse colocar as raízes em Cristo, esse abandonar tudo, significa estar nele, significa ter como prioridade a vida que o Senhor me propõe, a palavra dele por primeiro na minha vida. Ele me chama, ele tem a voz pertence a ele. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Significa admitir a postura da Virgem Maria. Ter um coração de escuta ao Senhor que diz, seja feita segundo a tua palavra. Esse é o grande desterro. Olhemos o exemplo da Santíssima Virgem Maria, que seguia a sua vida, seguia o plano de vida. E segundo a providência e a graça de Deus, estava conhecendo e deliberando. E o Senhor veio ali e anunciou diante dela o chamado à maternidade divina, e ela deu o seu sim, sim que já era cultivado durante toda a sua vida, porque ela era inteiramente do Senhor, não tinha uma outra voz no seu coração que não fosse de Deus. E também nós somos chamados a isso, a viver assim, cada um na sua vocação, como pai de família, no exercício da sua profissão, cada um no cuidado cotidiano de sua casa, ao lado dos seus, investido da autoridade e revestido com as responsabilidades que lhe são próprias, da condição, do estado de vida e dos encargos que admitiu, mas desterrados em Cristo. Lembrando que as leis que regem a nossa alma não pertencem a esse mundo, mas são leis que nos foram entregues das mãos de Deus. A boa nova do Evangelho. São as leis que estabelecem, como falávamos ainda há pouco, as novas medidas e a direção do nosso coração. Em tudo aquilo que fazemos, em toda a responsabilidade que devemos assumir e em toda a competência que nos foi dada. O terceiro ponto, nós acabamos antecipando o quarto, né? Que era o eles seguiram, o detalhe do seguir ao invés do aprender, mas o terceiro ponto é a resposta, que nós já meditamos em outros momentos, urgente e imediata, a prontidão para começar o que Deus propõe, presente no coração dos apóstolos. Olha agora
para a primeira leitura de hoje, meus irmãos, do Evangelho de hoje. Se fazemos uma olhada rapidinha para a primeira leitura, vamos ver esses elementos ali presentes na história do profeta Jonas, que foi chamado para anunciar a Nínive uma mudança, um chamado de conversão. Levanta-te, põe a caminho da cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu lhe vou confiar. Jonas entrou na cidade, percorreu a cidade. 40 dias Nínive será destruída. Fazei jejum, revesti-vos de saco, convertei-vos de vossas más obras e afastem-se do mal. Forte, o chamado ao profeta aí cumprindo o primeiro ponto de hoje da nossa meditação. E o que os ninivitas fizeram? Acolheram. E o que eles viram? Um Deus misericordioso que veio para realizar a paz. Deus não veio para executar uma guerra de vingança, mas foi duro no seu falar para que os corações deles pudessem assumir um compromisso diante da aliança de paz que o Senhor estava nos propondo. Jonas, no meio deles, era a voz do próprio Deus. Os ninivitas poderiam dizer: Deus está conosco e fala conosco. O que nós vamos fazer, ninivitas? Vamos permanecer do mesmo modo? Ou vamos ouvir a voz desse Deus? Como nós estamos reagindo a isso? Como nós estamos respondendo a essa presença desse Deus no meio de nós? Com acatamento de escuta, esse Deus que nos pede e que nos diz, urge a conversão e a mudança de direção e a mudança de medidas nos vossos corações. Vamos ou não vamos acolher isso? E eles acolheram humildemente. Recomeçaram. Começaram do zero. E ali Deus olhou com misericórdia para eles e permaneceu no meio deles com um sinal de paz. Não destruiu a cidade e os abençoou. São Paulo, na carta aos Coríntios, hoje na segunda leitura, dirá: o tempo está abreviado. E ele depois faz uma série de comparativos, mas o ponto de partida é aquele presente na resposta dos apóstolos. Urge, esse tempo abreviado não é para inculcar ou colocar no coração dos interlocutores medo, terror ou desespero, mas urgência. O tempo está abreviado. Em outras palavras, a gente não pode deixar para depois. Aprender o modo de vida do Evangelho, seguir com prontidão o que o Senhor nos disse, é uma prioridade. A gente não pode deixar para depois. E é algo que merece ser vivido por nós, pois ali se encontra a vida que buscamos. Peçamos ao Senhor que ao longo dessa terceira semana do tempo comum possamos caminhar assim. Possamos viver essa terceira semana com essas 4 qualidades que ouvimos hoje na meditação do Evangelho e desse modo o nosso caminhar possa ser um canto de louvor, aprendendo dia após dia intensamente o modo de vida que Jesus nos ensina, pois Ele está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e São José e os santos apóstolos, o Deus onipotente que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.